Me pediram para falar a respeito do fair play financeiro no Brasil, que foi divulgado aí pelo novo presidente da CBF, dizendo ele que agora o negócio sai do papel e torna uma realidade para que os clubes possam ser monitorados, né? Melhor monitorados, e abriu o convite aí para a galera, né? Economistas importantes e sabedores do assunto, federações, clubes, enfim, várias pessoas estarão ali, vários especialistas da área estarão ali nessa reunião para poder conversarem a respeito do fair play financeiro. Me pediram para falar a respeito, eu fui dar uma estudada, li um pouquinho, ouvi um pouquinho a respeito de tudo isso. E o que a gente entende é nada mais, nada menos que uma tentativa daquela monopolização, né? O pessoal fala espanholização do nosso futebol. Essa é a real tentativa, não só da CBF, mas de quem colocou essa caraminhola na cabeça dele ali. É importante o fair play financeiro? É importante sim, mas ele precisa ser muito debatido, muito melhor explicado, muito estudado. Ele não pode ser, por exemplo, igual o dos clubes ingleses, porque senão facilita demais a vida de uns e outros aqui no Brasil e dificulta a vida daqueles clubes de menor expressão dentro do nosso futebol. Até clubes de grande expressão serão muito prejudicados se o fair play financeiro brasileiro for parecido com o inglês, né? A Leila vive falando disso nos podcasts, né? Tentando trazer para o lado dela, mas toda essa conversa de fair play financeiro começou depois que as SAFs chegaram e começaram a igualar no que diz respeito a investimento com o Flamengo, com o Palmeiras, até mesmo com o Corinthians, embora tenha uma dívida absurda para pagar, e é impagável também a dívida do Corinthians, tanto quanto a dívida do Atlético Mineiro. E aí a conversa do fair play financeiro começou a ganhar um pouco mais de força, porque com as SAFs, né, o Grupo City com o Bahia, o John Textor com o Botafogo, o Pedro Lourenço com o Cruzeiro, são empresários que investem bastante dinheiro nas suas instituições, alguns deles, né, sem pensar no amanhã, 2 deles sem pensar no amanhã, e um deles pensando no amanhã, mas sempre trazendo uma lucratividade muito grande, no caso do John Textor. O que esse fair play financeiro pode significar para o futebol brasileiro? É como eu disse no começo do vídeo, a tentativa de monopolização mesmo, né? Centralização das conquistas entre Flamengo, Corinthians e Palmeiras, e vez ou outra alguém coloca como um golfinho, né? Coloca a cabeça do lado de fora para poder tentar beliscar alguma coisa. Porque se for idêntico, se for espelhado no fair play financeiro inglês, o que vai acontecer? Os clubes que têm maior arrecadação são os clubes que irão sobressair. Você só pode gastar aquilo que você arrecada. Ok, isso vai beneficiar amplamente o Flamengo, que arrecada aí cerca de 1 bilhão por ano, o Palmeiras, que chega próximo dos 700, o Corinthians, que chega próximo do bilhão também, quando está bem. E esses times vão ficar ali, né, com os melhores jogadores, pagando os maiores salários, com as técnicas mais apuradas pertencentes ao seu elenco, e por aí vai. E o resto se vira e lute e se matem aqui embaixo, né? Os outros, não que os outros clubes não arrecadam, como Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, esses clubes também arrecadam, mas não arrecadam nem próximo, nem perto do que arrecada principalmente a equipe do Flamengo. É uma tentativa descarada mesmo nem é espanholizar, não, de unificar as competições, principalmente nacionais, voltadas todas elas para o Flamengo. Porque ninguém falava de fair play financeiro quando o Flamengo começou a gastar a torta e a direita lá atrás. Ninguém falava de fair play financeiro quando o Palmeiras gastava a torta e a direita ali atrás. Ninguém falava de fair play financeiro quando o Corinthians contratava jogadores absurdamente, de forma absurda, sem pensar o que poderia acontecer. Ninguém falava de fair play financeiro. Até chegar o Bahia e gastar um monte de dinheiro, até chegar o Botafogo e começar a ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, gastando muito dinheiro, até chegar o Cruzeiro, gastando em uma janela 300 milhões de reais. Aí começa a ter as reuniões nos porões do nosso futebol, né?
Temos que colocar fair play financeiro aí, porque senão esses caras vão começar a chegar. E aí cabe aos clubes, na sua ampla maioria, maioria esmagadora, nessa reunião, se posicionarem contrário a este tipo de fair play financeiro. Claro, então você é contra o fair play financeiro? Não, eu não sou contra o fair play financeiro. Eu sou a favor do fair play financeiro que não prejudica ninguém. Porque aí você não teremos nem zebra mais no futebol. Nem zebra mais. Porque o que vai sobrar para os clubes de menor expressão? O que vai sobrar para Atlético Paranaense, Curitiba, que é um time tradicional, até mesmo o Vasco da Gama, que não presta para nada também. O que vai sobrar? O Botafogo, o que o Botafogo arrecada, gente? O Botafogo nem tem torcida? A torcida do Botafogo disputando título não consegue encher o Newton Santos. Entende? Fluminense, outro clube também, da mesma forma. Então não dá. Sinceramente, não dá para poder colocar no futebol brasileiro o fair play financeiro espelhado no inglês. Porque se fizer isso, é suicídio para o futebol brasileiro. Ele vira o campeonato espanhol com 2 times disputando as competições e um deles sempre saindo como campeão e o restante comendo as migalhas que caem da mesa do rei. Essa que é a realidade. Então cabe aos clubes que têm um pouco mais de conotação, como Cruzeiro, Internacional, Grêmio, o Vasco da Gama, Fluminense, esses clubes, Atlético Mineiro, que tem um pouco de conotação, chegar e conversar a respeito disso e não aceitar a imposição, porque eles vão querer impor de qualquer maneira, porque isso beneficia os clubes do eixo, principalmente Flamengo, Corinthians e, neste momento, o Palmeiras. São amplamente beneficiados. A gente tem também o São Paulo. Qual que é a arrecadação do São Paulo, gente? Pelo amor de Deus. São Paulo é o maior clube do futebol brasileiro. A arrecadação do São Paulo é pífia em relação em comparação a esses outros clubes que a gente citou, que são os clubes de maiores torcidas dentro do nosso futebol, e consequentemente os maiores patrocinadores, e a maior cota de televisão, e por aí vai. Não é? Então, esse fair play financeiro aí é mais uma tentativa de acabar com o futebol brasileiro. Não. Você pode torcer para qualquer time. Se você tiver um pingo de consciência, você vai entender que o espelhamento com fair play inglês o brasileiro é merda. É merda garantida. Então Cruzeiro, pelo menos o Cruzeiro, Atlético, Grêmio, São Paulo, Internacional, Vasco da Gama, que são clubes que têm força também, digam não ao fair play financeiro, se for ele colocado em mesa da forma que nós citamos aqui.